Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Bruno CryptoBR. Vamos comentar essa movimentação que o Bitcoin está fazendo ontem, sem sucesso no rompimento da resistência, veio testar o nível de suporte, mas também não perdeu esse nível. Então vamos entender o que a gente pode esperar. Lembrando, tá, que hoje começa a sair dados relacionados à inflação americana. Hoje a inflação ao produtor, daqui a pouco às 9h30 da manhã. Se você quiser ser atualizado sobre essa leitura, como isso pode impactar nas criptomoedas, entra para o meu grupo no Telegram, o link vai estar aqui nos comentários do vídeo, perfeito? Então olha só, não esquece aí de deixar aqui like, se inscrever no canal, para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Bom, minha última análise com vocês foi lá no domingo, no fechamento semanal, né? Nós comentamos sobre esse fechamento aqui bastante indefinido e que a gente poderia ver uma direção, uma sinalização do preço a partir de rompimentos aqui, seja dessa região de resistência ou do nível de suporte, para a gente ter um melhor direcionamento para onde o mercado pode ir. Notem que esse direcionamento ainda não aconteceu, o preço ainda segue basicamente no mesmo nível de abertura da semana, né? E nós sabemos que essa região ela é importante pelo fato dela ser uma retração de Fibonacci por aqui, e existe uma confluência entre médias nesse nível, né? Média de 50, aliás, média de 100, média de 9, aqui também é perto da média de 21 períodos, aqui em cima média de 100. Então quer dizer, existe uma região, uma faixa, uma zona de briga muito importante que o preço do Bitcoin precisa superar, tá? Para um contexto de continuação da alta. A gente consegue visualizar aqui também, ó, mais uma linha de tendência de baixa. A gente tem essa LTB mais de a tendência mais forte, né? No caso seria uma tendência primária. E aí nós temos essa LTB secundária, uma tendência de mais curtíssimo prazo. Se olharmos para o gráfico de 4 horas, né, a gente tem já uma sinalização positiva. Que sinalização é essa? A formação de uma bandeira aqui, ó. Nós temos esse movimento de alta e aí o preço forma essa tendência de baixo, formando uma bandeira. Algo parecido aconteceu aqui, ó, veja só, formou uma bandeirinha e depois veio o movimento de rompimento, né, a formação de um mastro. Então, essa sinalização ela é positiva porque a gente pode estar vendo aqui o final da formação da bandeira com esse canal de baixa, poderia até vir testar o fundo aqui, né, para depois fazer o rompimento e lá em cima nos 65 mil dólares, né? Que seria o objetivo mais importante, levando em consideração um viés de alta. Então, para mim, olhando para o gráfico intradiário, fica cada vez mais nítido, né? Que o preço não pode violar esse fundo aqui, né? Ele já formou um fundo por aqui, a gente tem um fundo ascendente perante a esse fundo aqui também, ó. Então é bem interessante isso, mas se em algum contexto, seja por conta da divulgação da inflação, alguma coisa nesse sentido, a gente vê esse rompimento, a violação desse fundo, o que vai acontecer? Ele vai perder essa tendência de alta. Quando uma tendência é revertida, ela é substituída por uma oposta, e essa oposta poderia levar à continuação do movimento, e aí o próximo fundo está lá embaixo, ó, lá na linha branca, perto dos 54.200 dólares. Vou fazer um ajuste aqui, ó, 54.760 aproximadamente. Então quer dizer, se o Bitcoin não segurar em 57 mil, alvo para 54.700 dólares. Agora, enquanto ele manter isso daqui, existe uma possibilidade, devido à formação, uma maior probabilidade de, na verdade, a gente ver o rompimento dessa LTB de curtíssimo prazo para o preço lá em cima nos 65.480 dólares. Agora vamos falar de Ethereum, que não foge muito da movimentação do Bitcoin. Ethereum ontem fechou o dia aqui, ó, com uma leve alta, foi muito positivo, uma alta, na verdade foi uma alta bem considerável, né, 6% a alta de ontem, mas sem, né, fazer um movimento muito expressivo. O que ela fez ontem, que foi positivo, foi a proteção no nível de suporte aqui, ó, perto da segunda região. Essa LTA, a gente pode mudá-la de amplitude. Na verdade, quando a gente vê formações de fundos, eu não gosto de ficar olhando tanto LTA, pois elas mudam de amplitude muito fácil, tá? Então a Ethereum está reagindo positivamente aqui, ó. Formou também um fundo ascendente. Observe que a gente tem uma base superior às outras bases, tá? O que é muito positivo, formando então aí uma tendência de alta e mostrando essa briga, né, para a Ethereum de fato conseguir voltar a subir. Então ela pode vir testar esse nível de resistência. Eu vou fazer ajustes nas resistências para casar com as médias do gráfico intradiário. E aí nós temos então essas linhas vermelhas, né, que eu já mencionei para vocês, que são níveis que ela pode ir buscar
para depois continuar caindo, ou é o nível que ela precisa reverter, romper para sair desse contexto de baixa de uma vez por todas, que seria a reversão dessa LTB aqui, ó, sinalizado com essa linha verde de água, tá? Então a Ethereum, a gente pode ver ainda uma busca nessas linhas destacadas em amarelo no gráfico, mas devido à proteção de ontem, a estrutura que ela vem formando no gráfico intradiário, veja a possibilidade, na verdade, da continuação desse respiro até os alvos ali. Agora hoje eu vou trazer uma análise de Solana, que foi uma das moedas que vocês pediram bastante aí nos comentários. Inclusive, se você quiser sempre análise de altcoins, basta você comentar aqui no meu vídeo, eu tô sempre olhando os comentários de vocês, referente à análise de altcoins. E hoje eu vou fazer análise de Solana porque a minha visão, ela tá muito interessante. Eu já tinha uma análise aqui construída, ó, ela tem essa base de preço que ela não perde desde março desse ano, tá? E essa base de preço foram as regiões mais interessantes para comprar Solana desde então, ok? E ela veio testar aqui ontem o primeiro nível, e caso ela venha buscar as próximas duas regiões, é muito interessante pensar em compras fracionadas, tá? Então fracionar dentro desses três níveis aqui, 141, 130, 121 dólares na Solana, é muito estratégico, porque ela pode voltar lá no topo, né? E se ela sair daqui e for lá até o topo, a gente está falando de uma alta de 25%. Então a Solana forma uma grande, né, ó, acumulação dentro desse range aqui, e o que é muito positivo. Então você se posicionar próximo ao fundo é muito estratégico. Depois do fechamento de ontem, com uma alta de 3%, na minha visão ela vai vir aqui, ó, tentar agredir essa região, essa confluência de resistências aqui, ó, esse aglomerado de resistências na casa dos 153 dólares. E esse é o ponto-chave, né, que ela precisa superar para poder ganhar uma movimentação de alta mais forte. Também chama a atenção o fato dela ter mantido no intradiário uma base na verdade de fundo duplo, diferente ali do Bitcoin e Ethereum que formaram um fundo ascendente. Gosto de formações de fundo duplo, então devido a essa proteção aqui, pelo menos um teste nos 153 dólares pode acontecer, a não ser que a gente veja algum contexto muito negativo proveniente da inflação aí daqui a pouco, perfeito? Então, suporte para Ethereum agora, essa região de 141, perdendo esse nível, temos essas próximas duas linhas brancas, e o ponto-chave que a Solana precisa romper para destravar um movimento mais forte é a região dos 153 dólares. Então, galera, muita atenção aí. Observe que as altcoins estão brigando, não só as altcoins, mas o Bitcoin também, brigando para consolidar em fundo no gráfico intradiário, o que é o primeiro passo para um movimento de respiro mais forte. Porém, se esses fundos não forem mantidos, podemos ver aí uma correção mais expressiva. Qualquer dúvida sobre essa análise, manda aqui nos comentários e também aproveita e deixa aquele like. Uma excelente terça-feira a todos.